Então, de repente, a gente está vivendo num mundo sem graça. Porque não tem gente para dizer, sim, eu quero e vou fazer tudo o que precisar para isso acontecer. E que com a mesma vibração, na hora que as coisas não fazem mais sentido, dizer, agora não quero mais, viro as costas e fecho a porta. De uma vida mais legítima, de pessoas mais verdadeiras, de relações em mais sintonia. As grandes figuras que marcaram a humanidade não estavam preocupadas em ser equilibradas, não estavam preocupadas em ser bonitas, estavam comprometidas com a verdade. E dentro da nossa cultura brasileira, Jesus Cristo é uma referência muito importante. As pessoas criaram uma ideia de Jesus Cristo, de um Jesus Cristo cocôzinho, sem graça, que não fede, não cheira, muito pelo contrário. Jesus Cristo fez e aconteceu naquela sociedade, tanto fez e aconteceu, que termina a vida crucificado entre dois ladrões. Porque a hora que entrou na casa de um homem que estava servindo jantar e a prostituta vem ter com ele é capaz de criticar o dono da casa para validar a verdade da prostituta e daquela relação verdadeira de entrega que estavam vivendo. É o mesmo Jesus que consegue dizer raça de víboras, bando de hipócritas, túmulos caiados, brancos por fora, podres por dentro. Esse mesmo cara forte que entrou no templo e que expulsou vendilhões e que quebrou mesas, é o que consegue olhar para a prostituta e se relacionar com o mais íntimo dela. É o que consegue olhar para a mulher que foi pega em adultério e estabelecer uma conexão tamanha que ela não sente constrangida frente àquele homem por tudo que aconteceu. É o mesmo sujeito sensível que consegue atender a mãe daquilo que ela pediu e num outro momento dizer quem que são minha mãe e meus irmãos. Olha que fantástico. Num momento, ele faz o que a mãe pede, num estado de aparente submissão. E em outro momento, ele diz quem são minha mãe e meus irmãos. Essa é uma figura de verdade. Jung fala de Jesus como um grande representante do self, mas não o Jesus que ficou construído na nossa sociedade de um Jesus sem gracinha, de um Jesus bonzinho, de um Jesus equilibrado, como muitos de nós queremos ser. O representante de self que Jung coloca como imagem arquetípica que capaz de fazer-nos ou de proporcionar-nos o encontro com o que ele chama de Cristo interno, ou Buda interior, ou qualquer outro nome que vocês queiram dar, é uma figura comprometida com a verdade. Se precisa mandar calar a boca dentro da autoridade moral dele, mandava calar a boca, mas se precisa ficar quieto no meio da humilhação, ele ficava quieto. Porque um dia ele dá de dedo nos doutores da lei. E no outro dia ele é chacoteado por pessoas, escarnecido, cuspiram na sua cara, lhe desrespeitaram e ele se submeteu. Porque aquela era a sua hora. Porque aquele era o seu momento. E ele poderia ter feito as coisas diferentes, mas era o momento. A energia de submissão, ao mesmo tempo, a energia de imposição, de comprometimento social, de silenciamento, de fazer e de acontecer, de acolher e de xingar. Olha que figura fantástica. Representante de self, da união dos opostos, do equilíbrio de ânima e ânimos. Porque a hora que precisava dizer, ei, pera um pouquinho, também conseguia dizer, vem aqui, que para mim você é importante. Mas qual verdade nós estamos falando? Da verdade que existe dentro de nós. Agora, eu não estou dando conta. Se eu não respeitar essa verdade, talvez eu faça um AVC. Talvez eu faça um infarto. O pessoal aí da síndrome de burnout
Síndrome de burnout, porque o sujeito vai se impondo, eu tenho que dar conta, eu tenho que ser forte, eu preciso, eu não posso perder esse emprego, eu isso e aquilo, depois pifou. Daí não consegue nem outro emprego, não perdeu aquele emprego e não consegue nem outro emprego, porque não conseguiu olhar para a sua verdade. Se você perde o relacionamento por conta da tua verdade, se você perde o emprego por conta da tua verdade, se você perde uma amizade por conta da tua verdade, você já está muitos passos à frente de achar um relacionamento verdadeiro, de achar um emprego verdadeiro, de achar uma amizade verdadeira, porque você já tem clareza do que cabe ou do que não cabe para você, e fica fácil a vida poder te proporcionar o encontro com as tuas verdades. Você precisa acreditar nisso. A vida caminha em direção à verdade. E toda vez que nós fazemos o movimento de encontro com as nossas verdades, a vida flui. E toda vez que nós estamos embaraçados, não conseguindo enxergar as nossas verdades, a vida interrompe. A doença chega, o marasmo, a depressão, a ansiedade. Temos aí muitos temas para pensar, mas que em última instância todos eles revelam o desencontro com a verdade interior. E se você pagar o preço da verdade, você não precisa de aplauso, você não precisa de relação, você não precisa de muito dinheiro, você não precisa de status, porque você tem uma realização interior. Mas sabe o que é o mais legal? É que se você trabalha pela relação interior, a tua vida tende a fluir e você ter tudo o que você precisa. Você tende a ter amigos verdadeiros ao teu lado, porque está conectado com a tua verdade. Você tende a ter relacionamentos profundos, porque está conectado com a verdade. A tua vida tende a fluir. Se você for capaz de abrir mão do mundo lá fora para viver a tua verdade, a vida tende a fluir. Tá me vindo aqui uma frase de Jesus, nesse sentido de, se você tiver coragem de morrer, você viverá. E se você quiser viver, você morrerá, nesse sentido de aparência. Se você tiver coragem de pagar o preço pela tua verdade, você vai viver. Mas se você não tiver esta coragem porque você quer viver, ser visto e aparecido, você vai morrer. Tenho certeza que quando nós estivermos conectados com as nossas verdades e dispostos a pagar o preço de sermos quem nós somos, nós não vamos ter tanta ansiedade, nós não vamos ter tanta depressão, não vamos ter tantos problemas como nós temos, tantos desmandos e desorientações como nós estamos vivendo.